Olá, sábio! Olá, sábio criativo! Milena aqui na área. Mais um autor eu vou trazer hoje, um coautor comigo. São 32 histórias, 33 histórias. E eu vou receber um Naldo aqui, em instantes. Combinei com ele 17h04. Vou chamar o Naldo pra gente conversar. E enquanto isso, galera, quero falar aqui com vocês. Cada história dessas pessoas neste livro aqui comigo me toca profundamente. E de pensar que eu nem conheci essas pessoas. Muitas eu ainda não conheço. A maioria eu não conheço. Mas eu decidi conhecer muitas dessas pessoas eu não conheço. Mas elas estão aqui, ó, juntas comigo. Nós somos coautores. E aí, Naldo? Quero saber se eu posso entrar nessa live. Pode! Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo, meu querido. Tudo bem, minha linda? Tudo jóia? Tudo jóia, e você? Tudo bem. Que bom. Tava uma correria aqui, eu escrevendo, aí eu falei, que hora que é? Que hora que é? Que hora é essa? Olha, eu tenho um costume de as coisas que eu faço, eu coloco a hora cheia e o 4. Então, nos nossos próximos encontros, se eu falar 17, é 17h04. É meio-dia e 4. Quando eu entendi que o 4 é o número da oportunidade, pronto. Aí agora eu faço tudo 1h04. Que interessante. Eu não tinha... Eu não tenho esses... Como que pode falar? Um toque? Oi? Como que pode usar O quê? essa forma de você colocar? Você não está me ouvindo muito bem, não? Tô ouvindo. Ah? É assim, nesse meu outro livro aqui, ó, eu falo um pouco sobre quando eu aprendi a olhar a minha vida por ciclos, cada número tem um significado. Eu estou sempre em um ciclo. Então, no meu primeiro momento, quando eu entendi essa teoria, que é a teoria dos ciclos da vida, que é a teoria dos setênios, quando eu entendi isso, quando eu peguei isso como sabedoria, eu tenho que contar primeiro onde eu estava, para você nunca mais esquecer. Eu estava no resort da Cacau Show, e aí o cara que estava me dando a aula, ele falou, esse cacau aqui, ele foi plantado há 7 anos atrás, ele só pode ser tirado do pé depois de 7 anos. Eu falei, caraca, eu sou natureza e uso esse poder. Então, o número 1 significa sempre para mim aprender. O número 2 significa sempre para mim, nessa teoria dos 7 anos do cacau, ou 7 anos da milênio. Significa, depois de aprender, significa servir. Depois significa conectar. O 4 significa oportunizar. Então, o 4 é oportunidade. Lembra, a Terra tem norte, sul, leste, oeste. 4 eixos. Tem 4 pontas. É oportunidade, meu caro. O quinto é desafiar-se. Eu li do seu capítulo que você contou uma história lá quando você fez 5 anos de casado. Aconteceu uma coisa na sua vida. Aconteceu Deixa eu ligar a luz aqui. Desafio. Aí, eu liguei a luz aqui para ficar mais rápido. Aconteceu um desafio, certo? Daqui a pouco você conta mais. E no 6º ano, número 6, para mim, é desafiar-se, né? O 5. O 6º ano é exponencializar, crescer. E o 7º ano é descansar, mas não de se internar num lugar. Não, é de desfrutar. Todo dia é dia de oportunidade. Gostou? Oportunidade. Todo dia desfrutar. Todo dia. Daqui a pouco eu tô querendo ir passar, mas depois do nosso compromisso aqui, porque eu preciso
desfrutar hoje, que eu fiz 2 lives hoje. Show! Foi, eu fiz. Pronto, depois dessa introdução toda eu te expliquei, né? Porque eu entrei às 17 horas em ponto e contigo marquei 17h04. Entendeu? Entendido, perfeito. Eu ainda sou bebê nessa área, né? Então, eu venho agora de pouco tempo, então eu sou um bebê agora. Estou aprendendo a engatear, estou engateando já, né? Então, daqui a pouco eu começo a me levantar para querer andar. E é, A pessoa é já escrevendo um livro, ó, gente. Gracinha. exato. Posso até mostrar o meu também. Eu quero agora, na última live, ela me deu uma ideia da gente tirar uma selfie assim, os dois segurando. Eu achei massa. Ai, show! Máximo, é isso mesmo. Olha, você viu que interessante? Vou te mostrar. Fala. Ó. Eu. Você. Eu tava vendo, eu tava próximo do outro. Vamos fazer essa live hoje. Eu achava que seu nome não era Naldo mesmo. Por quê? Porque eu tinha um tio que o nome dele era Linaldo. E aí todo mundo chamava Naldo. E aí, Naldo, continuemos. Eu percebi essa parte. Só que eu achava que seu nome era alguma coisa Naldo, mas é realmente Naldo, né? Eu queria que você se apresentasse, meu querido. O meu nome, como está no livro, é Naldo Anísio de Souza mesmo, né? Então, essa história que eu venho contar aí. Então, sou Naldo, sou separado, né? Por infelizmente, mas estou assim, então tenho que, né? Sou pai do Enzo, né? Trabalho com móveis e também com construção civil, né? E agora estou escrevendo que esse livro foi o nosso primeiro e eu estou com 3 livros para ser publicado. Em breve tem 3 livros. Uau, não! Uau! Que bem! É isso aí, primeira mão. Notícias de primeira mão aqui. Mas o primeiro abre as portas e vai querendo. A minha lista é fazer 7. Eu já tenho 2, falta só. Você quer fazer quantos no total, assim, que você pretende? Olha, eu acredito, eu marquei já está por escrito 10 até o final do ano que vem. Até o final do ano que vem, isso aí. Eu marquei, já está escrito 10 até o final do ano que vem. Caraca! Que bem! Isso pode, assim, temas para nós? Não, o tema dos outros não. Eu tenho 3, os 3 sim, né? Que é o Como Amar uma Mulher, né? E estou com a dúvida do autobiografia, porque, né? Mais seria, né? E a dor da perda, que é relacionado a esse, porque isso aqui é um capítulo só que está neste livro, e eu tirei do livro. Uau! Então, esse capítulo que está nesse livro aqui, né, o Caminho da Plenitude, então o que acontece? Ele está resumido, porque era um capítulo de 10 páginas, como você sabe, né? A gente escreveu bastante. Então, são 10 páginas esse capítulo. Então, foi resumido assim, espremido ali para sair esse. Então, são esses 3 que está escrito, né? Falta só mesmo agora eu publicar eles. Na cabeça 7, mas por enquanto eu só tenho um nome de 1 na cabeça. Que bênção, parabéns. Viu, gente? Quando a gente começa a escrever um livro, o negócio flui. A dedicação é tanta que você coloca lá, mas fala assim, uai, tem mais para falar sobre isso. Só que a gente se limita. Parabéns, Ronaldo. Que bênção. E falo... Pode falar. Escreve aí que eu quero só ver. Quem tem vontade, se você vai ver no futuro, escreve. Tenho vontade, Milena. Tenho vontade, Naldo, de escrever um livro. Só para a gente saber. Muito bem, Naldo. Eu queria saber que... Está falando aqui que você é um filantropo.
que você contribui com um projeto social, Missão Belém. Você pode contar para a gente um pouco o que é esse projeto social Missão Belém? Esse projeto social é assim, não é uma criação do Naldo, né? Então é da missão. Então eu só contribuo, né? Então a palavra ela é muito assim, dá para muito entender que assim, o Naldo que faz, né? O Naldo que criou, o Naldo que gerou, né? Né? Então, mas eu contribuo muito com elas. Então eu faço o que acontece? Eu tenho móveis e aí eu vou na casa dos clientes fazer móveis novos. O cliente quer Uau. trocar, uau. Aí o que eu faço? Eu pego aquele que às vezes ele tem, ele fala assim, ó, tem esse móvel aqui, eu preciso, ninguém quer comprar, o que eu faço com você? Quer levar? Você desmonta? Aí eu falo, eu desmonto com uma condição. Se for para eu vir desmontar, eu te cobro para você reaproveitar. Mas se for para você doar, eu não cobro nada, o pessoal vem aqui, desmonta e eu dou para essa missão. Porque eles, Uau. né, necessitam de tudo. Então, o que os clientes têm, então eu desmonto e monto no... Quando eu não monto, mas o pessoal da própria missão vem buscar. Entendi. E aí eles montam e reaproveitam, reutilizam. Né? Então, eu faço esse trabalho. E nessa missão, uma curiosidade bem forte agora, eu tenho um irmão, que esse irmão ele é padre nessa missão. Que legal! É padre. Isso. Olha lá, ó, nosso amigo Alan Bonfim entrou aí. Sensacional. Oi, Obrigado, Alan. E aí o que nossa. acontece? Ele tem um trabalho assim incrível, né? Ele tem um trabalho incrível de acolhimento de pessoas. Então hoje ele tem em média de umas 600 pessoas que ele acolhe na rua, né? Lá em Belém. Então ele faz esse trabalho, né? Uma pessoa assim muito dedicada. Então ele saiu aos 25 anos, era sócio, e aí parou e saiu e foi seguir a carreira. Então, É mesmo? é. Manda a Então, página. Fiquei interessada em saber mais sobre isso. Ultimamente eu estou me chegando muito aos católicos, sabe? Eu tenho uma tradição familiar cristã, protestante, evangélica, mas ultimamente eu estou lendo demais sobre os católicos, eu estou querendo até então em latim. interessante, e eu vou te falar uma coisa, Helena, interessante que assim, eu sempre, ou nunca, talvez, posso falar essa palavra, eu me senti católico, mas eu fui criado o tempo todo na católica. Ó, vai mudar agora, né? Isso. Então, eu sempre contestei várias religiões. E, de um certo tempo para cá, eu comecei a ter mais uma consciência, né? Então, sobre tudo. Então, eu comecei a ver com outros olhos sobre religiões. Porque eu não, até então, eu ia para a igreja e olhava e saía e estava tudo bem. E hoje não. Então, hoje eu sou cristão, então eu acredito em Deus, eu creio em Deus, mas se você me perguntar, Arnaldo, qual é a sua religião, então não tem. A minha é essa, porque é o que é o que mudou. É o que achou o Naldo, é o que encontrou o Naldo. Entendeu? Nossa, Ronaldo. Que coisa, né? E veja, eu não sabia disso e Deus tem feito esse movimento em torno de mim, assim. Porque a minha tradição, pra você ter ideia, eu lembro de época, eu adolescente, falando, ó, essa sua religião aí, ela não é de Deus, não. Você não serve a Deus. Você, sabe, essas coisas toscas. E hoje, com 43 anos, eu vejo assim que era um caminho tão grosseiro que eu vivia que eu não precisava disso. E aí eu tô, pra você ter ideia, aqui no canal, aqui no perfil e no YouTube, eu falo de livros, né? Então, o livro do mês passado era um livro de um filósofo católico. E aí Deus me coloca você. Olha que coisa. Imediatamente após a mim, no meu nome no livro, e agora live comigo. Gente, isso aqui foi só a introdução dessa parte, hein? Dessa parte. Inclusive, ó, eu era. Vamos chegar. Para você ver como que eu era antes, estava que assim, ó, há uns 8 meses atrás, né, eu não chegava a pegar a Bíblia uma vez, sabe, assim, não tinha contato. E aí, eu não sei se você conhece, você já ouviu falar no Alain Bonfim? Não. Inclusive, ele está até na live aí agora. Então, eu fui na imersão.
Eu participei do Jornada e aí eu fiz agora um monte de coisa. Eu fiz Jornada, eu fiz Game Over, eu fiz... sensacional. Foi aonde eu me descobri, entendeu? Uau! Foi onde eu me descobri, foi onde eu me descobri sobre quem era o Naldo. Claro, Naldo, você já sabe então, agora então você já sabe que é o Naldo. Por incrível que pareça, ainda não. Porque eu vejo que eu tenho muita coisa guardada ainda. Mas é é um processo, né? E aí, só de terça-feira para cá, eu já li assim, a Bíblia assim, eu acho que em quantidade, como se eu tivesse passado, tipo, acho que num ano lá atrás, eu não li o que eu li hoje, o que eu fiz hoje. Então, graças, sabe, a essa busca, sabe, esse entendimento que eu tive, entendeu? Porque foi lá que me despertou, né? Na imersão. Assim, Uau! Naldo, que benção. Você sabe que eu vou... é incrível, né? Eu vou fazer minha primeira imersão dia 10. Vai fazer? Então, como é bom quando você se encontra, né? Você começa a ver, você olhar para você. Porque antes eu não olhava, eu olhava para o mundo, eu olhava para as coisas, né? O externo, o barulho, isso que me alimentava. Só que eu não tinha, né, consciência disso, né? Entendi. Eu sabia o que estava fazendo, mas eu não tinha consciência, não tinha entendimento sobre aquilo ali. A consciência que veio depois. Uau! Aí depois você fica... Tem quanto para você? Esse evento? Tem quantos dias esse evento? São 2 dias. E faz quanto tempo? Que eu fiz? Faz 2 meses. Uau. 2 meses. Eu fiz em fevereiro. Fevereiro, março, abril, maio. 3 meses. Mas eu venho sempre acompanhando, eu venho sempre por dentro, porque, sabe, te dá uma abertura. Você consegue ter um entendimento, você consegue perceber mais as coisas. Hoje, por incrível que pareça, eu percebi, sabe o quê? É interessante falar nisso, mas para quem está na live, conhece a forma, né, desse ensino, eu fiquei prestando atenção, sabe o quê? Numa abelha dentro de casa. Que coisa tão... Parece tão, né, insignificante, né? Só que já vi uma vez, aí eu vi 2 vezes, aí daqui a pouco eu estava tomando banho, aquela abelha no banheiro. Que doido! Aí eu até escrevi, eu nem sei onde é que o caderno aqui, eu te ler, falar para você agora o que eu escrevi sobre. Nem sei onde coloquei. O que significa abelha? Sensacional. O quê? Me conta. Abelhas são... ela simboliza, né? E é isso, eu vi isso, só que eu não fui buscar a fundo, né? Eu vi só dentro da Bíblia o que significa. Aí também não tem essa certeza que realmente é que eu preciso buscar mais coisa, que agora me despertou isso, né? Descubro algo, eu vou lá atrás e eu quero entender, eu quero a fonte, quero saber de onde que é. E aí diz assim, né? Que a abelha simboliza cooperação, lealdade, disciplina, uau, organização, ordem e fertilidade. Uau! Eu falei, que é isso? Justo hoje, justo essa semana que eu comecei a fazer um trabalho sobre, né, estudar sobre isso, né? Fazer um estudo sobre isso. Então, eu falei, olha só, era organização, eu era desorganizado. Eu falei, não, tem que fazer. Quando eu vi isso que eu li, eu falei, olha que, né? A resposta disso, né? Já pode ser até a capa do seu livro, já vai pensando nisso. Essas coisas não aparecem por acaso, não. Já pensou nisso? Pensa. Não, ainda foi muito forte isso, né? Que aconteceu. É igual eu te falei da teoria lá, que eu tinha só uma teoria. Meu celular tá virando aqui. Aí eu vi um lugar, eu vi uma imagem de um cacau que simbolizava os 7 ciclos. Então, assim,
E aí eu falo disso no meu livro. Imagina tu fazer um livro e a capa ser uma abelha, ou sei lá. Não sei, não sei. Dois. Naldo, mas agora vamos entrar no Bora. miolo mesmo. Pronto. Deu uma fugida grande, né? É uma. Eu vou te falar a frase que mais me impactou. Gente, vocês que estão aqui, vocês não leram o texto, né? Eu li. Vão poder comprar o livro logo, brevemente. Aqui no perfil do Naldo, eu não sei como ele vai fazer, mas eu li aqui, eu quero trazer para vocês a frase que mais me impactou. Foram algumas. E eu tenho o hábito de riscar. Para mim, eu risco tudo mesmo. E toda vez que tem um F na página, significa que é frase para usar. Certo? Eu acho as frases impactantes, aí eu faço essa seleção. Então, vou falar aqui mais que impactou. Não tem como superar essa dor sem a presença de Deus. No parágrafo, nas linhas anteriores, ele fala da perda, né? E aí, quando você está entrando pelo capítulo, você vai ter a perda dele no casamento. E aí ele fala, não tem como superar essa perda sem a presença de Deus. No final do capítulo, ele fala assim, finalmente entendi que me conectar com Deus ressignificou minha história e meus relacionamentos. O processo que ele conta nessas páginas começa com essa frase que eu disse e termina com essa outra que eu disse. Mas agora vem a pergunta. Naldo, o que aconteceu no miolo dessas duas frases? Qual foi o evento mais marcante que te fez assim, eu preciso mudar de vida? Conta aquele momento que você conversou com as pessoas. Pode, não pode que alguém esteja precisando ouvir esse seu depoimento. É surreal as coisas que acontecem quando a gente está no mundo que não leva a sério, né? E você pensa que tudo é festa, tudo é alegria, né? Então, o que aconteceu para que o Naldo tomasse essa consciência e visse que era Deus foi quando uma vez ele fez assim, no capítulo de tudo isso, que eu coloquei a mão aqui, ó, aí eu falei, o que eu estou fazendo da minha vida? Aí assim, apertei, sabe quando você puxa a mão aqui e olhei assim, cabelos na mão. Falei, o que é isso? Aí coloquei as duas mãos e puxei. Quando eu puxei, a mão estava cheia de cabelo e fui colocando assim sobre a mesa. Então eu vi que eu estava com uma depressão e não sabia. Eu ficava o dia inteiro, chegava a acordar 11 horas, né? Acordava cedo, mas para levantar da cama eu só saía 11 horas. Eu só saía tarde. E achava que era aquela preguicinha, porque como eu trabalho, né, tem um trabalho que não tem horário, então posso ligar para um cliente, marcar depois, e aí eu estava fazendo o quê? Eu estava desmarcando clientes para poder ficar naquele tempinho, naquela preguicinha ali, que estava achando que era uma preguicinha, então era uma baita de uma depressão. Tudo voltado por quê? Para o sentimento, para o perca, para o desespero, por saudade, solidão, arrependimento, sabe? Então você fica... Quando você chega nesse ponto, a sua vida se transforma. Então, esse livro é mais além disso ainda, ele é mais pesado ainda, que ele tem 2 vezes, eu fui à porta do apartamento, então tem um capítulo que fala assim, puxando a cadeira, abrindo a janela, puxando a cadeira e abrindo a janela. Então eu tentei me suicidar 2 vezes devido a tudo isso. Então foi aonde que eu falei, o que eu estou fazendo? Se eu fizer isso, eu vou prejudicar mais alguém. Porque olha a cabeça de quem está pirando, né? Se eu cair aqui, vou machucar alguém lá embaixo, então quer dizer que se eu já fiz muita gente sofrer,
e eu fizer isso, eu vou fazer mais gente sofrer ainda. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu falei, então só Deus que eu vou buscar, só Deus que vai me resolver. E aí eu passei 3 horas da primeira vez, passei 3 horas e 15 minutos. A partir do momento que eu saí do apartamento, eu fiquei 3 horas e 15 minutos falando só uma palavra. Às vezes dava uma fugir um pouco, parava, mas só uma palavra. Deus. Falei, preciso de ajuda. Sem entender nada, porque eu não li a Bíblia, eu não sabia nada. Simplesmente eu me peguei nesse nome. Só. Fiquei 3 horas e 15 minutos. Uau! 3 horas 3 horas e 15 minutos. pronunciando a palavra Deus. A palavra Deus. Caminhando, e caminhando, e caminhando. Só andando. Tinha tentado se matar antes. Antes. E aí já tinha essas duas coisas que acontecido tudo antes. Então, o meio desse livro aí, ele está maior. Imagina. Deus é a palavra mais poderosa que existe no mundo. E responde, quantas letras tem a palavra Deus? Deus. Aí, Deus olha que legal. treinou naquele momento, de dentro para fora, te falando, eu te dou uma oportunidade. Eu te dou uma oportunidade. Naldo, eu fui lendo seu capítulo. Oi, Rafa, eu fui lendo seu capítulo, eu fui vivendo uma angústia. Eu não sei se eu já te falei, aqui onde eu moro, eu trabalho como policial militar. Já tive uma colega de serviço que tirou a vida, sabe? E isso, uma morte. Depois desse evento, eu fiz até curso de prevenção ao suicídio. Então, a sua história me tocou muito. E aí, eu aprendi nesse curso que um suicídio impacta até 100 pessoas ao redor do evento. Na hora que você começou a pronunciar Deus, 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 o suicídio sai de você, né? Sai, ele não aguenta. Porque a palavra de Deus chega assim, ó. O pronunciar de Deus chegou na sua vida e saiu tudo. E ficou o quê? A oportunidade de viver, de viver, de viver. Essa minha amiga, não aconteceu isso com ela. Eu me lembro até hoje onde eu estava, porque é muito impactante. E eu era só uma colega dela, a gente jogava futebol junto. Olha. E quando eu li isso, quando eu li sua história, eu falei assim, eu preciso conversar com o Naldo. Cheguei em casa, né? Eu preciso conversar com o Naldo, vamos fazer essa live. A gente já tinha combinado, mas tinha dado errado. Então, assim, você contando agora, eu vi. Deus te deu oportunidades, oportunidades e oportunidades sem conhecê-lo. Gente, olha que incrível. Sem conhecer, literalmente. É incrível. Não é incrível, é real. O Naldo está aqui. Ele escreveu esse livro. Aqui ele diz que tentou várias vezes se matar. Você está ouvindo a gente aqui, ou vai ouvir no futuro por algum motivo, e pensa isso na sua mente, pronuncia Deus. Naldo, que bênção. Que forte, né? Que forte. Que vida, que bênção. E interessante que aí você fala assim, poxa, Naldo, aconteceu tudo isso, e eu tenho um irmão padre, que já vai fazer 10 anos, já tinha ele, conversava. Quantas vezes conversei com ele, mas quantas, né? Vivo, né? E não conseguia colocar Deus na minha vida. Não colocava Deus. Então é transformador. Inclusive a Josi aí, o papai é lindo, e é mesmo, maravilhoso, né? É surreal, porque foi aonde eu comecei a conhecer. Então foi aos poucos, e aí você vai potencializando, né? Você vai potencializando, então, mas só sobre ele, só sobre ele. Eu fiz outras loucuras já, tá? Eu já catei o carro, foi 300 quilômetros daqui para o interior, e já fechei o carro, coloquei Deus, coloquei o cinto, puxei o cinto, coloquei Deus no banco e já fui conversando com ele. Sem saber nada, sabe? Sem entender do que era Bíblia, nada. Simplesmente eu fiz isso. Eu puxei, eu falei, Deus, você vai estar aqui. E a gente foi tretando. Hoje eu falo essa palavra, né? Mas eu nem falava isso. Mas eu fui tretando com ele daqui até lá. Só que brigando mesmo, sabe? Assim, perguntando por que fez isso comigo. Então eu questionava, por quê? O que eu mereço? Por que eu mereço tudo isso? Aí depois eu falava assim, obrigado, porque você já morreu por mim na cruz. Ó, loucura.
só quem é louco mesmo, né, que faz esse tipo de coisa. Só quem queria se matar, né? Que Mas foi coisa. assim que eu comecei a conhecer, né? Eu comecei a conhecer Deus, foi sobre isso, né? Me conta agora essa parte que você falou que começou a conversar com pessoas, Naldo. Como foi isso? Como isso te surgiu? Você estava nesses outros processos, você já contou, mas como foi esse que está escrito aqui? Eu comecei a conversar, surgiu a ideia de procurar as pessoas para me despedir, pedindo para que me perdoassem, para que não ficasse ferida. E foi dessa forma que entrou no meu coração de verdade. Me conta isso. Eu até me emocionei agora, hein? É, Pegou. Pegou. Peraí. O poder dos relacionamentos é o poder de Deus, sabe? Porque Deus usa as pessoas para nos dar um clique. A sabedoria se move nos relacionamentos. E por isso aconteceu isso com você. Porque a gente acha que a sabedoria a gente só acessa assim, né? Na vertical. Mas ela é na horizontal, porque as pessoas são seres iguais a gente. Só que alguém pode estar um pouco na nossa frente no relacionamento com Deus e ele traz uma mensagem para o nosso. E você pode ser um canal, igual a vida do Naldo. Ele até se emocionou aí, ó. Na vida do Naldo, pessoas foram canais. E aí quando eu comecei, agora eu consigo falar, foi quando eu comecei a fazer o seguinte, procurar. Então eu falava assim, o que eu vou falar para o meu filho? O que vou falar para o meu filho depois? Né? Aí eu falei assim, como é que eu vou pedir perdão para a mãe dele, né? O que eu fiz? E meus amigos, que eles não sabiam, então eles estão perdoados, porque chegavam para querer me ajudar. Só que eu falava, eu não tenho problema, eu sei cuidar da minha vida. E aí eu falava, como que eu vou pedir perdão para essas pessoas? O que vai acontecer comigo, né? O que meu filho vai perguntar para a mãe daqui a um tempo? O que meu pai... Olha o que passou na minha cabeça na hora. Eu falei, eu não posso fazer essas pessoas sofrerem mais que eu já fiz. Então, o sentimento de culpa meu ali estava gritando. Hoje, Ronaldo, você tem esse sentimento? Não, porque eu resolvi, né? Você não esquece, mas eu fiquei com esse sentimento por muito tempo. Eu fiquei com esse sentimento de culpa, eu sou culpado, mas depois eu entendi que não sou culpado. Era o que aconteceu. Então, essa parte foi a parte mais que me salvou, né? Foi onde eu encontrei mesmo, que eu vi Deus, que eu falei, só Ele para poder me tirar dessa. Então, foi a que me salvou, foi eu acho, eu ia prejudicar mais pessoas. E aí, o que você falou agora, 100 pessoas em volta, é isso? 100 pessoas. 100 pessoas, então, impactadas com uma situação dessa. Então, olha só quantas pessoas eu não salvei, né? Então, agora eu fico mais glorificado ainda. Eu falei, eu salvei mais gente. Exatamente. Eu salvei, não foi só a minha vida. Então, pouco importa só a minha vida, né? Porque Deus morreu por nós. Então, a minha vida eu poderia ter morrido por todos. Mas eu salvei, né, muita gente devido ao que eu poderia fazer. O sofrimento que eu ia causar para as outras pessoas. Que Então, coisa. foi aí que bênção. Por aí vai. Essas pessoas, você tem a quantidade de pessoas que você falou ou não? Eu não busquei elas. Entendi. Eu não busquei elas. Eu não... Para algumas pessoas, depois eu liguei pedindo perdão. Mas não entenderam, né? Teve muitos que não entendeu. Mas por que você está me pedindo perdão? Você não fez nada comigo? Não, eu só quero que você me perdoe.
perdoe por isso, eu também te perdoo. Entendi. Uau. História. E agora, você tem um plano para se pronunciar, se levantar e falar para as pessoas da sua história, para saber da sua dor, para ver se as pessoas desistem desse elas pensam você. Porque assim, por que eu estou perguntando isso? Porque eu, como pessoa diagnosticada com ansiedade e que viveu ansiedade a partir de um câncer na família, eu quero falar para todo mundo que tem como a gente vencer a ansiedade. Entendeu? Com leitura, com encontro com amigo, com remédio, juntando tudo, tem como você vencer isso. Porque você é governante, você é filho do Criador. Por isso que eu estou te perguntando isso, sabe? Se você venceu isso, você quer jogar não, ser canal para as pessoas e falar assim, olha, eu vivi, mas eu me levanto dessa geração e falo assim, não, 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 você não vai ter governo aqui. Quem vai ter governo é o Deus, o poderoso, o das 4 letrinhas que te dão oportunidade. Você tem esse projeto? Me conta. Eu tenho, desde que eu comecei a escrever o livro, seria voltado para isso. É dentro do livro que eu quero falar sobre para ajudar principalmente esses homens que acham que são homens, entende? E para ajudar famílias, entendeu? A casais, para não ocorrer esse tipo de coisa na família, separação. Então o livro eu quero não, né? Já está quase concluído dentro disso aí, para poder mostrar que é possível, né? Então é possível se o Naldo, que era um cara incrédulo, um cara considerado por ele mesmo um analfabeto da escrita, porque não conseguia escrever uma frase, sabe? Eu não conseguia escrever uma frase. E nessa parte aí foi até um irmão meu que deu um insight. Ele falou assim, eu falei, cara, eu não consigo escrever nada. Isso há 2 anos atrás. Ele falou, como? Eu falei, se eu vejo uma reportagem, eu leio um livro, eu não consigo transcrever, sabe, assim, o que eu entendi, eu não consigo. Ele falou, cara, escreve 3, 4 palavras, qualquer coisa. Só copia, mas começa. E no que ele falou isso, eu comecei, sabe, deu aquele start assim, eu falei, eu sou capaz. E de repente, né, cada coisa que for acontecendo na minha vida, que veio para acontecer. Aí hoje eu estou aqui. Se eu falar para você que eu tenho 10 cadernos aqui, quase cheios, eu estou mentindo, eu tenho mais. Uau! Você entende? Então, se pegar isso, eu acho que já dá milhões de livros. E eu achando que eu tinha muito, porque quando eu estou no escritório, meus cadernos só 3. Que é o desse ano. Na outra editora, eu mostrei para ela, né, os meus cadernos. E você está falando de 10. Uau! Tem mais aqui cheios mesmo. Caderno de, sei lá, acho que 14 matérias, 12 matérias. Tem um que está escrito, tem um que eu escrevi assim por mais de mês. Quando não era bom dia, era boa noite e escrevendo para Deus. Então eu escrevia sempre uma página ou duas, todos os dias. Que bênção. Naldo, então o seu projeto com o livro é falar sobre vida e alcançar pessoas. É isso? E alcançar pessoas, exatamente. Especificamente, que viveram essa situação, né? Exato. De depressão. E nem só quem viveu, para evitar que essas pessoas vivam o que eu vivi, né? O que eu presenciei. Então, essa é a parte mais. Vai evitar, meu amigo, vai evitar. A palavra que se pronunciou para você, Deus, ela é tão pujante, ela é tão forte que vai ecoar de você. Dá para, em 2 páginas dele,
você sente o impacto da história, né? E aqui potencializou. Então, imagina um livro todo sobre esse assunto. Vai curar muitas pessoas, vai curar muitos homens, muitas mulheres que não sentiram o impacto da palavra Deus ainda. Já pensou você escrevendo isso? Eu só chamava Deus, Deus, Deus é Deus. É o quê? Deus, Deus. E ele se materializou em vida, em oportunidade para ti. E vai se materializar para os outros, em vida e oportunidade. Que bênção. Que bênção fazer parte dessa história. Que, né? O caminho é escrever mais de 10 cadernos na sua casa, escrever um livro, e agora tem, né, muitos projetos com livros. Deus te abençoe, meu querido. E que vários homens vejam o seu posicionar de homem que recebeu vida. Que recebeu vida. É isso aí. Quem está ouvindo a gente e está sentindo essa vida do Naldo? Manda aí um coraçãozinho para nós. Aperta o coraçãozinho. Pode ser o vermelho, que é o símbolo do... Quem aqui está sendo tocado por esse testemunho, tocado por essa visão? Olha, ele tá chorando de novo, gracinha, gente. Aperta o coração. E se você tem alguém que gostaria que, se alguém ouvisse esse nosso papo, também manda para ele o nosso... Aê, mandaram o coraçãozinho, Naldo, aí. Manda para alguém que você sente que a pessoa está precisando de uma energia de vida. Uma energia de vida. Eu acompanhei minha irmã muitas vezes na sala de quimioterapia, né? E quando eu estava lá, era uma energia de cansaço, uma energia pesada, né? Resultado, eu fiquei doente de tanta energia, assim. E ela lá, né? Com fé e tal, vibrante, eu não conseguia. Mas aqui agora, a gente está pulsando vidas. E eu senti aquela energia ruim. Aí eu quero saber de você. Você sente a energia do Naldo, a minha, por vida? Se você sentir, aperta o coraçãozinho aí. Manda o coraçãozinho também. Que você que está aqui. E eu estou ansiosa para sentir mais vida dos seus textos, Naldo. Eu gostei dessa temática, assim. E é transformador, né? As editoras, você vai fazer independente? Me conta. Então, eu quero saber, né? Eu dei até uma parada, porque eu falei assim, eu precisava me reforçar mais, né, espiritualmente, né? Então, entender, na verdade, né? Então, entender, ter profundidade. Então, eu estava muito vazio com isso. Então, eu falei, peraí, então é primeiro ele, depois as outras coisas, né? Então, primeiro Deus, primeiro entender, primeiro estar com ele, porque já que ele já está dentro da gente, então vamos alimentar, reforçar, extrair, ver o que ele tem para fazer, transformar a gente, né, por dentro. Então, porque às vezes eu queria buscar quem é Deus, onde que está, mas pensando que ele estava fora, estava longe, né? Entendi. Ele está bem dentro de você, né? Que bênção, Naldo. Então, o que transborda, né? O poder do Eterno sobre nós transborda. A vida dele sobre nós transborda. Ah, que bênção, Naldo. Escrever um livro... tem muita gente que escreve livro para transbordar algo que não é Deus. E quando você colocar toda essa sua história, é certeza que é Deus, sabe? É certeza que é vida essa sua história. Com 2 páginas eu falei assim, Deus é poderoso. Deus é poderoso. Com 2 páginas, imagina o tanto que virá de você para abençoar outros irmãos. Você, né? Flui vida com essa história. Para mim é isso. Que bênção ter te conhecido. Foi muito bom. Eu quero, você não falou nada do seu, né?
Eu não Então falei. foi sobre mim, tá? Vai fazer o seguinte, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ficar quase que nessa aqui para a gente fazer outra. Tá bom, Vamos, faz, combinado. vamos fazer outra. No Porque, plenitude, também pela dor, gato. Porque foi essa história, né, da minha irmã, do câncer e tal. E eu tenho, diferente de você, eu tenho uma prática religiosa muito forte. Eu, cristã, evangélica, protestante, desde criança. Meus pais foram para a igreja porque eu tinha uma hérnia umbilical e eles fizeram oração e a hérnia sumiu. Isso em 80, quando eu nasci. uau, E aí eu tenho essa tradição muito forte em mim, dessa cultura religiosa. Só que nesse momento que tem 6 anos essa parada, que minha irmã teve o diagnóstico de câncer, eu comecei a ficar doente de ansiedade e depressão. E aí eu tive que me voltar, sabe? Para me abastecer de Deus. E aí foi pelos livros, pela leitura, porque eu nunca imaginei que eu ia escrever um livro, tá? Eu só... Deus show! foi pela leitura. Depois você lê meu capítulo. Foi pela leitura. Não, o seu capítulo eu li, claro que eu li, e até marquei aqui, ó, essa parte aqui, ó, que eu quero que você me fale dela. Você acha que eu não li o seu capítulo? Eu Essa aqui, ó, investir no seu corpo físico é o piso, mas quando você investe em leitura e se movimenta para dentro de você, o que encontra lá é Cristo. Cristo. É isso. Você entende? Então, o que a gente, né? Olha só, que você colocou aqui, eu falei, uau, Uau, uau. uau, uau. Acha que leitura é um ato físico apenas, mas isso é o piso. Porque quando você lê, você faz um movimento para dentro de si e lá você encontra Cristo. Esse mesmo encontrou. Então, ou seja, tá aqui, ó, eu de um lado, você do outro, falando do quê? De encontrar dentro, o que que tá dentro? O que a gente pode falar? Cristo. Cristo. Então é isso aí. Vida. Vida. Eu falei assim, Técnica de leitura, Milena. Eu preciso de técnica de leitura para ler. É um ato físico cheio de técnica, mas é o piso. Quando você se envolve naquele movimento que é silencioso, você e as letras, a palavra que Cristo vibra dentro de você. E aí não tem ansiedade que fique, não tem depressão que fique. Você entende? Foi isso que eu coloquei. O nome do meu capítulo é Leitura, um ato físico. o ato. Porque quando faz esse movimento para dentro, você vai se curando e ele vai vindo para fora. Né? E Verbo. E o que a leitura é? A leitura é o olho sobre letras que formam palavras que são verbos, substantivos. Sabe? Deus está lá. E na leitura a gente encontra Deus. Você nunca pensou sobre isso, meu amigo? Por isso que eu te disse, essa tua história, as pessoas lerem, não tem outro assunto. Elas vão encontrar vida. vou encontrar vida. Exatamente. Vão encontrar vida. É um processo que a gente acha que é só da escolarização, é só para passar no vestibular, um concurso. Não, ou para ler. Não, não. O Criador pôs, eu acredito, que ele pôs a gente no jardim para fazer a leitura. A gente fazia a leitura visual. Até hoje a gente faz isso. Aí a gente desenvolveu a leitura do escrito, né? Só que é a gente observar a natureza, observar uns aos outros para ser curado. Aí o homem já é leitura. já é leitura. É leitura. Entende? Só que essa leitura do externo, né? Já é leitura. E aí, quando eu fiquei doente,
igual a você, só que de outro jeito, eu me permito fazer esse tipo de leitura. Não é à toa que a Bíblia fala para a gente meditar. Meditar não é só ficar naquela posiçãozinha assim, não. É ler o texto e meditar, que aí vai reverberar para dentro. Entende? É isso. Mas eu vou amar fazer uma live sobre o meu capítulo com você. Show! Acho que pode fazer. Eu vou desfrutar falando dele com você. Vai mesmo, eu quero ouvir. Oi? Você mora em São Bernardo do Campo? Moro em São Bernardo. Que bênção. De São Bernardo por mundo impactando os homens. Gente, a história do Naldo é muito impactante. Você, homem, que está aqui, vou dizer uma frase para a gente a vida desses homens aqui que estão ouvindo. Tem muito homem aqui ouvindo a gente. Calma aí. Em 5 anos, eu enganei minha esposa. Eu destruindo a mim mesmo. E todos ao meu redor. Eu fazia tudo que não prestava. Mentia sem necessidade. Falava que iria sair para jantar com os amigos ou para atender cliente. Mas não... Mas, na realidade, eu estava com outras mulheres de má reputação. Isso foi no início do capítulo. Depois a vida foi entrando nele, e ele é outro homem hoje. Quem me pergunta, às vezes encontro pessoas de 2, 3 anos atrás, aí me pergunta assim, e até chega para mim e fala assim, e aí, Naldo, tudo bem? Eu olho, tudo bem. Aí eu falo assim, ué, você tá muito diferente. Assim, já o cara já fala assim, ué, o que foi? E aí, como é que tá aquele Naldo de sempre? Às vezes vem falar esse tipo de frases, né? Aí eu falo, eu não conheço. Mas assim, bem rude mesmo, é aquela cara bem de, sabe, bem, eu não conheço. E às vezes começa a falar, eu falo, eu não quero nem saber, que eu não conheço esse cara de antes. Porque eles começam a falar, lembra de, eu não o conheço, não adianta você falar comigo que eu não lembro desse cara. Esse cara morreu. E é onde tem um outro livro também, que agora eu lembrei de mais um, que é isso, né? Eu tenho, que é os outros 3, né? Que eu falo, que dá para criar. Que eu matei um cara de 48 anos, um de 49 e um de 50, entendeu? E acabei indo morar com um de 51. Que é tu mesmo. Que é eu mesmo. Então, ou seja, encontrei a pessoa que eu amo e estou morando com ela. Uau! Nossa! Porque Nossa! eu matei um cara que traía, né? Matei um cara que faliu empresa, né? E matei um cara que não sabia onde que estava. O que estava fazendo da vida. Então esse cara eu assassinei ele, perdido. Encontrei esse cara na rua e eu destruí ele. Você entendeu? Então, então essas são E agora você mora com um cara de... Porque matei 3, aí eu fui e falei assim, agora eu me encontrei. Achei o cara que eu procurava. Me encontrei com ele. Bora, vamos para casa. Pronto, resumido assim. Você se achou. E deixou a vida te achar, Naldo. E não ligo para nada que as pessoas falam. Nada. E fala assim, poxa vida, você faz live falando do que você fez, da cara de pau que você teve, das coisas erradas que você fez. Eu falei, dane-se. Porque tem um monte aí que fala igual eu mesmo fazia e não falava nada, eu ficava quieto. Podendo estar ajudando, podendo colaborando, podendo estar evitando e estar fazendo esse tipo de coisa. Então é o seguinte, então é melhor falar e mostrar, e você veja da forma que você quiser, mas eu sou uma outra pessoa, mas eu sei o que eu vivi isso aí. E já tirei muita gente disso, hein? Já tirei muita gente disso. Não. Que bênção, que felicidade. Viu? Esse seu livro, quando abri assim, ó, é vida. Eu não faço mais, e quem chegar perto de mim vai receber a energia de não fazer mais. E ponto. Não vou fazer mais. Isso, e ponto. Eu fiz. Eu não sou o meu passado. Começa por aí. Né?
Eu não sou o meu Então, passado. Eu visito o meu passado. Visitei, pensei, fiz um movimento lá para dentro e decidi me pronunciar contra as coisas que eu fiz e digo, não façam. não Pronto? faça. E você quer saber o passo a passo, onde você vai chegar, eu já te falo agora. Eu sei de tudo que vai acontecer. Na hora que ele abrir a boca, eu falo, eu sei de tudo que vai acontecer com a sua vida. Lá no final, você vai estar pior do que você está aqui. Só que depois, se você tiver um pouquinho de sedimento daquilo que você está fazendo, aí se você olhar para dentro de você e buscar a pessoa que tem que ser, encontrar com ela, aí você vai ver, aí você vai se encontrar. Mas também se você não se encontrar, já sei o seu resultado também, o que vai acontecer. Vai continuar, né, perdido da vida no inferno que se viveu. Entendi. Que, gente, o Naldo é meu amigo, a gente se conheceu, ele é coautor comigo nesse meu novo livro. E o tema da live, nosso Como é livro. que é? Como é que é? Vamos tirar a foto. Ah, eu vou pedir para quem tá aí tirar uma foto para nós. Deixa eu ver, quem tá aí na live que eu conheço. Calma aí. Cadê a minha página? Eu com a minha e você com a sua. Sumiu. Tem um. Olha. Então, Milena, eu não conseguia falar um A antes. Eu não conseguia fazer uma live dessa. Eu não conseguia conversar, porque eu me limitava nas coisas, né, da vida, nas coisas do mundo que eu ia. Cadê aqui? Eu já perdi. Olha aqui de novo. Na hora que eu falei que eu ia pedir uma foto que a moça tirou para mim, a moça entrou na live. Olha que bem. Só que nós vamos fazer o seguinte: você vai inverter. Você vai colocar o meu e eu vou colocar o seu. Excelente. Peraí, calma. E quem vai tirar esse print? Eu vou pedir para a Sani tirar o print. Sani, amiga, tira o print de novo. Já que você entrou na live. Peraí, cadê você? Eu falei e eu estava colocando eu. Eu não consigo tirar esse print e segurar o livro mesmo. Olha, ficou legal. Tá legal aí? Como é que tá? Tá aparecendo. Eu parece que eu tô sumindo. Tá tudo bem? Tá aparecendo? Olha, eu acho que deu para alguém tirar para nós. Se não deu, eu printo depois que eu vou deixar gravada. E depois eu vou subir no YouTube. Aqui. Eu tenho uma playlist específica, né? Que eu chamo de collab. E aí eu pego a frase mais impactante da nossa live e coloco lá no YouTube. Quem gostar de ver acelerado, pode ver lá. Esse é um encontro de quem estava no... Olha a nossa editora, ela entrou. Nossa editora não, nossa mentora. Aê, Sandrão! Olha o resultado. Tudo que eu não sei falar o nome. Professora Sandra. Obrigada pela... Sandra, um carinho enorme por ela. Ela me deu uma força gigantesca. Em momentos que, sabe, aqueles momentos que era a primeira coisa, o primeiro capítulo, não estava conseguindo. Ela, calma, eu vou te ajudar, vou te dar. Me deu assim. Gracinha. Sensacional. Vamos terminar por aqui? Queria te pedir uma para a gente terminar. Qual a sua palavra final para quem tiver com uma dor no peito parecida com a sua? Assim, o que você diria para hoje? Se alguém te mandar sua mensagem aí, Naldo, eu vi sua live e eu tô perdido na vida. O que eu faço? A única coisa que a pessoa deve fazer quando ele está nessa situação é ela simplesmente se dar conta que Deus habita dentro dela e ela só basta olhar para dentro de si que ela vai reinar. Só. Ponto. Pronto, eu não tenho mais nada para falar. Reine, simplesmente reine. Reine. Não ligue para o externo, não ligue para o barulho externo. Amém. Eu acho que essa é a melhor palavra. É a melhor. Obrigada, viu? Pode me chamar que a gente vai fazer uma live juntos. Show, sensacional. Muito obrigado por participar. Beijo também. Tchau. Beijão. Fica com Deus.